É com muita honra que na aula de hoje temos como convidado o professor Estevão Freire. Ele é engenheiro químico e professor do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ. É doutor em engenharia pelo Programa de Minas, Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua no ensino de graduação, no programa de mestrado profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis e no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental. É também docente do corpo permanente do Profinit, que é o programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Atua como co-advisor do nosso chapter. Seus principais interesses em pesquisa são gestão e inovação tecnológica na indústria química, esverdeamento de cadeias produtivas, tecnologias verdes e identificação de oportunidades de agregação de valor a resíduos industriais. Agora eu passo a palavra para o professor e desejo a todos uma boa aula. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço também o convite do professor Peter, da Silmara, né, do Rafael também, e espero que seja bastante proveitosa a nossa apresentação hoje sobre análise de ciclo de vida. Só queria confirmar se a minha imagem, acho que não vai aparecer muito, porque depois eu vou compartilhar a tela, mas o som tá bom? Tá tudo certo? Ok? Tudo certo, professor. Tá certo. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então hoje o tema é análise de ciclo de vida. Né? Análise de ciclo de vida, já foi feita a apresentação, sou do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química, colega do professor Peter Seidel, ao qual agradeço o convite. Bom, o que é análise de ciclo de vida? Né? Análise de ciclo de vida é um tema bastante, está na moda, toda essa parte ambiental, de sustentabilidade, realmente está bastante recente, muito importante hoje. E análise de ciclo de vida, a gente chama de ACV, né? É uma técnica da gestão ambiental. A gente vai falar sobre isso. Ela está inserida dentro da gestão ambiental. E ela avalia os efeitos de um produto sobre o meio ambiente, os impactos da produção de um produto sobre o meio ambiente ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso aí é uma definição que eu peguei do meu colega, professor Gil Anderi, da USP. Eu vou pegar algumas definições, começar com algumas definições. Então, uma outra definição importante que está contida na NBR ISO 14040, que trata justamente da análise de ciclo de vida. Ela define a análise de ciclo de vida como sendo a compilação e avaliação das entradas, saídas, dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. Quer dizer, ele verifica todos os impactos ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte e reaproveitamento. Por exemplo, o que é um sistema de produto? O sistema de produto, eu coloquei aqui um exemplo da produção, por exemplo, de óleo de soja. Eu quero produzir óleo de soja. Para produzir óleo de soja, o que eu preciso? Né? Eu preciso de utilidades, né? Geração de vapor, preciso de matérias-primas, preciso de fabricação de fertilizantes, para que a soja seja produzida na agricultura da melhor forma possível, defensivos agrícolas. Então, existem vários insumos, né, várias coisas que podem ser importantes para a produção do óleo de soja. Transporte, né, a distribuição, né, do produto, né, ou de insumos intermediários até a fabricação do óleo de soja. Como eu falei, utilidades, vapor, eletricidade, etc., e, eventualmente, também solventes. Aqui vocês estão percebendo que existe uma delimitação aqui nessa uma espécie de fronteira desse sistema. Então, eu posso delimitar a fronteira da maneira que eu quiser, né? Aqui, no caso, eu delimitei sem considerar a fabricação de fertilizantes, sem considerar também a fabricação de defensivos na produção de óleo de soja. Eu parti direto da produção de óleo de soja. A fronteira pode ser delimitada de acordo com o objetivo que se queira, né?
que for requerido se isso for, por exemplo, um trabalho de consultoria, o que a empresa quer que a gente faça, o que a gente estude, quer que considere determinados aspectos ou não, isso varia muito, né? Então, esse seria um exemplo de um sistema de produto considerando fronteiras na produção, por exemplo, de óleo de soja, né? Bom, o que é análise de ciclo de vida, então? Uma outra definição seria para a SETAC, que é a Society of Environmental Toxicology and Chemistry, né, a Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental, ela diz lá que a análise inclui o ciclo de vida completo do produto, processo ou atividade, ou seja, a extração e o processamento de matérias-primas, a fabricação, o transporte, distribuição, o uso, reemprego, manutenção, reciclagem, reutilização e a disposição final. É um pouco do que eu falei em relação ao exemplo do óleo de soja, envolve várias atividades relacionadas a todo o ciclo de vida do produto. A EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, define também a análise de ciclo de vida como uma ferramenta para avaliar de forma holística, ou seja, de uma forma global, um produto ou atividade durante seu ciclo de vida. Então, são algumas definições que eu coloquei aqui. E o que a gente pode chamar de ciclo de vida? Eu coloquei essa figura aqui, por exemplo, extração da matéria-prima, no caso aqui, a gente está vendo aqui como se fosse petróleo, né, jorrando, né, um produto petroquímico que você vai produzir a partir do petróleo. Então, você tem a extração de matéria-prima, você tem o desenvolvimento do produto e a produção, a sua distribuição sobre vários canais, usando várias técnicas, vários tipos de transporte, o uso, né, e, eventualmente, a logística reversa, ou seja, você tem a logística de distribuição, a logística reversa, que aquilo pode voltar para, eventualmente, a distribuição ou a produção do produto, né? Da logística reversa, você pode haver a desmontagem, a limpeza, o teste, remontagem de um produto, a questão da remanufatura, são todos conceitos envolvidos nessa área, né? E de gestão ambiental, gestão do produto, ciclo de vida do produto. Além da desmontagem, depois de ser utilizado novamente, o produto pode ser reciclado ou pode ser desmontado e, no final, a disposição final do produto. Esse é o fluxo de materiais possível, né, que pode ser representado dessa forma, de um produto, por exemplo, petroquímico, né. Eu resolvi fazer a título de curiosidade, né, eu coloquei lá a expressão nos copos, né, a base de dados de artigos, de periódicos, etc., conferências, artigos de conferência, de congresso, Life Cycle Analysis, né? Coloquei no título, nas keywords, nas palavras-chave e no abstract, né? Considerei só artigos científicos, de papers, né, de revistas e de congressos. Encontrei, foi agora, anteontem, 92.396 documentos, resultados, né? Vocês podem ver um crescimento bastante grande. É interessante a gente ver essas análises de artigos, a gente ver a partir de quando começa a crescer efetivamente, ou interesse sobre o assunto, alguma coisa assim. Então, a partir aí da década de 80, basicamente começa a haver um crescimento bastante grande, 8K, vocês estão vendo 8.000, né, artigos, aqui em 2017, 2016, então tem muita coisa aqui, usando esse termo, Life Cycle Analysis. Resolvi usar um outro termo, né, para comparar Life Cycle Assessment. Aqui eu errei, né, é Assessment, só tem um A. Só para comparar o que acontece em relação a... A gente usa termos sinônimos, né, sempre aparecem coisas diferentes. Então, no caso de usar Life Cycle Assessment, qual a diferença que a gente encontrou? Um número menor de documentos, 42.367, a partir de 1961. Antes já tinha documento a partir bem antes, vocês estão vendo ali 1913, na verdade, eu coloquei lá 1913, muito pouco, né, mas a partir de 1970, por aí. E aqui, não, aqui a partir de 1961 já tem alguma coisa, né, os corpos me dá só a partir dessa data. E um crescimento também bastante grande a partir da década de 90, né? A gente viu antes a partir da década de 80, aqui a partir da década de 90 começa a ter um crescimento bastante grande usando esse termo Life Cycle Assessment. Life Cycle análise de ciclo de vida. Assessment, a gente poderia traduzir como avaliação de ciclo de vida, né? É um termo um pouco mais, talvez, abrangente, que envolve também a questão
do impacto nas empresas. Então, provavelmente por isso, as empresas estão mais preocupadas e a importância da aplicação de análise de ciclo de vida junto às empresas começa a ser mais importante, né? Antes, life cycle análise seria um termo mais acadêmico, vamos dizer assim. Então, por isso que a partir da década de 90, praticamente, o crescimento começa a se tornar bastante grande devido à preocupação ambiental que as empresas estão tendo. Bom, vamos falar um pouco do histórico, né? Na década de 90, a CETAC, aquele órgão ambiental, né, de Sociedade de Toxicologia Química, deu início a uma série de eventos científicos e várias publicações sobre ACV. O primeiro encontro ocorreu em 90 e resultou nessa publicação que serviu como base, né, como desenvolvimento de diversos estudos sobre ACV. Em 92, a ISO, né, todo mundo conhece a ISO, normas ISO, né, formou um grupo estratégico para avaliar a questão e chegar ao entendimento que também seria importante uma norma, né, a elaboração de uma norma de gestão ambiental, da mesma forma que já existia a ISO, aquela série de ISO 9000 relacionados à qualidade. Então, nasceu, a partir daí, a ISO 14000, né, uma série dedicada especificamente à ACV. A 14040 tem outra também, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e essas normas foram essenciais para a padronização mundial de vários estudos de ACV. A partir da norma, você consegue elaborar determinados estudos seguindo a norma, né? Quando a gente faz um ensaio, qualquer tipo de ensaio mecânico, químico, existem normas a serem seguidas. Então, também existem normas para se realizar estudos de análise de ciclo de vida, que tiveram início, então, a partir dessa série ISO, que foi depois traduzida para a BNT, né, a BNT traduziu normas brasileiras, então nós temos também normas traduzidas para essa série ISO. Então, essa série de normas ISO para a ACV seriam essas aqui, algumas, né? 14040, já falei, né? A gestão ambiental. Se você vai lá no título, na capa da norma, está escrito Gestão Ambiental, Avaliação de Ciclo de Vida, Princípios e Estrutura. Aí traz várias definições sobre análise de ciclo de vida. A ISO 14041, definição do escopo e objetivo e inventário de ciclo de vida. A 14042, a 14043, interpretação, e 14044, que é uma das mais importantes, que fala também dos requisitos e orientações, como se faz realmente uma análise de ciclo de vida, as categorias de impacto, uma série de aspectos importantes. Eu diria que as mais importantes seriam ISO 14040, 14044, que são as mais usadas. Então, na ISO 14040, tem uma figurinha semelhante a essa, só que, na verdade, eu não copiei exatamente da norma, foi de um artigo que estava citando a norma, e fala justamente da estrutura de uma análise de ciclo de vida. Como é que ela começa? Ela começa com a definição do escopo, do objetivo, faz análise do inventário, avaliação do impacto, e aí você interpreta os resultados, né? Na verdade, existem muitos softwares, a gente vai ver vários softwares de análise de ciclo de vida, e vocês sabem, a gente coloca muitas informações como dados de entrada num software, depois a gente tem que saber interpretar, e aí tem que saber o que está acontecendo lá dentro, né? O software serve para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que saber como interpretar aqueles resultados. E esses resultados da análise de ciclo de vida, eles servem para diversas aplicações. A gente vai falar bem no final em relação a isso, mas, basicamente, no desenvolvimento e melhoria de produtos, né? As empresas se preocupam com isso, questão da competitividade, né? Competição, planejamento estratégico das próprias empresas. Para o governo é importante o estabelecimento de políticas públicas, o marketing, a comunicação com a sociedade, o que aquele produto está causando de impacto, ou causa de impacto, né? Isso tem que estar, em alguns países, isso é muito bem definido em relação a rótulos, rotulagem, né? No Brasil ainda não tem tanto assim essa especificação, algumas especificações que devem estar no rótulo de alguns produtos, e alguns países existem, e outras aplicações também. Bom, análise do inventário. A gente falou de inventário. O que é inventário? Inventário é você coletar todos os dados de início, matérias-primas, água, quanto eu preciso, né, de energia, materiais auxiliares, para poder obter determinado tipo de produto, né? Isso tudo vai passar por vários processos, aqui seria super simplificado, aqui uma caixa aqui, mas aqui dentro tem várias outras coisas acontecendo, e você, além de gerar o produto, você
gera várias saídas como resíduos, sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, radiação, subproduto, uma série de coisas. Então, essas são as saídas que podem ser categorizadas, né? Vamos dizer, existem aquelas categorias, né, de mudança climática, eutrofização, radiação, uso da terra, uma série de coisas aqui que podem ser medidas, né? Aí a grande importância também na análise de ciclo de vida, a partir dessas saídas, eu posso gerenciar melhor o meu processo, eu posso melhorar o meu processo, para minimizar essas saídas. Então, detalhando um pouco mais aquela figurinha que estava lá na 14.040, você tem, por exemplo, definição do objetivo e escopo. O que é isso? Você vai definir o produto ou o processo a ser estudado, que vai ser detalhadamente descrito. Vai identificar os limites e efeitos ambientais que estarão focalizados por essa avaliação, por que eu vou realizar o estudo, quais as aplicações do resultado obtido, qual vai ser a metodologia de coleta de dados, qual é a abrangência geográfica do meu estudo, quer dizer, toda a parte inicial, né, para começar um estudo, eu tenho que saber estabelecer fronteira, abrangência geográfica, para quem aquilo vai servir, como é que vai ser a metodologia de coleta, como é que eu vou coletar os dados, unidades funcionais, massa, volume, etc. Então, a parte inicial, né? Depois, feito isso, a gente tem aqui a coleta, análise de inventário, ou seja, o inventário dos fluxos de entrada e saída do processo. Para produzir determinado produto, o quanto eu preciso, né, de matéria-prima, de energia. Então, você tem que quantificar energia, materiais, água, utilizado no sistema, e também as liberações ambientais, emissões para o ar, né, emissões gasosas, resíduos sólidos, né, emissões líquidas, e aí você faz a coleta de dados. E gerando, então, a tabela de impactos, e além dos impactos ambientais, né, aliás, depois se faz a análise desses impactos ambientais, que é a fase onde se identifica os impactos causados pelo produto. Você identifica os efeitos sobre a humanidade, né, sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, da utilização da terra, energia, materiais, e classifica esses dados baseados nos impactos ambientais já conhecidos. Você pode classificar, por exemplo, na questão da emissão, o quanto emitiu de CO2, né, o quanto, no caso do uso da terra, uso de nitrogênio, SO2, no caso de acidificação do solo, tem uma série de categorias que a gente pode determinar. Bom, feito isso, vamos pegar um exemplo, por exemplo, em relação a uma comparação que eu quero fazer na análise de ciclo de vida. Fazer uma análise de ciclo de vida comparativa, por exemplo, comparando uma toalha de papel, né, e um secador a ar, se eu quero enxugar as mãos. Isso aqui eu peguei justamente da norma ISO 14040. Ela cita isso como exemplo, né? Ou seja, eu quero enxugar as mãos. Esse é o objetivo. Isso que eu quero. Isso é a função, né? Para enxugar a mão, o que eu preciso? Eu posso comparar. Eu estou comparando, nesse caso, uma toalha de papel e um secador a ar. A unidade funcional selecionada pode ser expressa em termos de um número idêntico de pares de mão enxugados por ambos os sistemas. Quer dizer, o que eu quero no final? Quero ter um número de pares de mãos secas. Esse é o meu objetivo final. Então, para cada sistema, é possível determinar o fluxo de referência, ou seja, a massa média de papel que eu preciso para ter um determinado número de mãos secas ou o volume médio de ar quente necessário para isso. Então, para ambos esses sistemas, é possível compilar uma série de inventários de entradas e saídas com base no fluxo de referência, né? Então, por exemplo, no nível mais simples, de maneira bem simplificada, no caso da toalha de papel, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar saber o papel consumido, vou precisar consumir papel, vou ter que quantificar papel, né? E o papel, se eu quiser ir mais longe, né, o papel vem da onde? Da celulose, então eu posso estabelecer fronteiras maiores, né? Mas eu posso ir começar justamente da questão do papel já pronto, né? Só para dar um exemplo daquela questão, voltando à questão da fronteira. No caso do secador de ar, a massa de ar quente gerada para secar as mãos. Como é que esse ar vai ser gerado? Eu posso estudar isso também, né? Ou então posso partir justamente a partir da massa de ar, né? Então, seria um exemplo bem simples. Eu quero enxugar as mãos, como é que eu faço? Comparando o que é melhor, o que vai causar mais impactos? Secar a mão, né? Ou usar uma toalha de papel? O que vai causar mais impactos ao ambiente, né? Um outro exemplo, função estudo. Servir doses de café. Quero servir café. Eu quero, por exemplo, quantificar, eu quero ter 1000 doses de café servidas. Então,
essa unidade funcional, quantificação do exercício da função. A função é servir café e eu quero ter 1000 doses de café servidas. Como é que eu faço isso? Eu quero comparar, por exemplo, quantas xícaras de louça e quantas de plástico são necessárias para servir 1000 doses de café. Então, se eu quero servir 1000 doses de café, xícara de plástico, a gente sabe que é uma dose por xícara. A xícara de louça já cabe 100 doses por xícara. Então, o fluxo de referência meu que eu vou ter que usar, no caso da xícara de plástico, eu vou ter que usar 1000 xícaras, obviamente, se eu quero servir 1000 doses de café, já que eu tenho uma dose por xícara. E no caso da xícara de louça, eu vou precisar de 10 xícaras de louça, porque cada xícara de louça ela serve 100 doses por xícara. Então, isso seria o fluxo de referência, né? Então, o fluxo de referência é a quantidade de produto necessária para cumprir a unidade funcional, que é servir 1000 doses de café. Então, tudo isso tem que ser quantificado. Para calcular a quantidade de emissões e resíduos gerados durante o ciclo de vida de um produto, é necessário um grande número de informações. Você fazer um inventário do que você precisa, existe muita coisa tabelada, existem muitas informações que vocês têm que buscar fora, buscar por meio de artigos. Todo mundo que já trabalhou com simulação sabe que nem tudo está pronto, né? Nem tudo está ali tabelado. Então, você tem que buscar informações em outras fontes, né? É o que está colocado aqui. Algumas delas podem estar disponíveis em banco de dados genéricos ou específicos, né? Além disso, existem softwares que apresentam modelos para avaliação do ciclo de vida. Existem vários softwares aí que foram desenvolvidos para auxiliar nos cálculos dos impactos ambientais. Software serve para facilitar a vida da gente, né? Não pode ser, a gente não pode ver o software como uma caixa fechada, a gente tem que saber o que está acontecendo lá dentro, para a gente poder interpretar melhor os resultados, sabendo que cada software está dando para a gente em termos de informação. E aqui eu cito alguns exemplos, né? Monster, CIMAPRO, Gabi, Humberto, tem o OpenLCA também, que é muito usado, gratuito, tem alguns gratuitos, outros são pagos, né? O CIMAPRO e o Gabi são pagos, o OpenLCA é gratuito, né? Então, vocês sabem muito bem que existem softwares pagos e gratuitos, que a gente sabe que o nível de informação, ou a quantidade, ou a profundidade da informação pode variar de acordo com isso. Então, o estudo de ACV pode se tornar bastante complexo, baseado em tudo isso, na análise de inventários, nas categorias que eu quero ter de impacto. Tudo isso faz esse estudo, né, essa ferramenta de ACV dentro da gestão ambiental, uma ferramenta complexa. Bom, como eu falei, a ACV está dentro de um sistema de gestão ambiental. Então, como é que começou essa questão de gestão ambiental? A norma ISO 14000, né, 14001, né, que faz parte de uma série de normas que compõem essa série ISO 14000, que contém os requisitos necessários para a implantação do sistema de gestão ambiental, onde está inserido a análise de ciclo de vida como uma ferramenta. Então, para que as organizações consigam implementar esse sistema de gestão ambiental, começando lá na ISO 14000, a empresa pode aplicar um conceito, uma ferramenta Plan, Do, Check, Act, quer dizer, conhecido como ciclo PDCA, né? Não sei se alguns já ouviram falar, mas é um ciclo bastante conhecido, que pode ser aplicado no sistema de gestão ambiental em seus elementos de uma forma individual, né? Então, como eu estava falando, o sistema de gestão ambiental é uma estrutura desenvolvida para auxiliar as organizações, independente do seu porte, do seu tipo, né, e a planejar consistentemente as ações. Hoje, todas as empresas precisam ter um sistema desse, porque a área ambiental está sendo cada vez mais importante, demandada e regulada, existe legislação, o consumidor está atento, quer dizer, então é importante que a empresa implemente um sistema de gestão ambiental adequado, de maneira que a empresa possa prevenir e controlar impactos significativos sobre o meio ambiente, gerenciar os riscos, melhorar o desempenho dos produtos em termos ambientais, melhorar a produtividade. Então, tudo isso. Então, esse ciclo permite que essas organizações busquem a melhoria contínua do seu sistema de gestão. E o que é esse PDCA? Bom, o P é de planejar, né? Estabelece os objetivos e processos necessários para atingir os resultados baseados na política da organização. Isso, na verdade, serve para tudo, né? Antes de você começar qualquer trabalho, você tem que planejar aquele trabalho. É uma coisa bastante lógica, né? Você planeja o que você vai fazer, estabelece os objetivos, depois você executa, né?
você tem o do, executar, ou seja, você implementa aquilo que foi planejado. Então, depois da implementação, você vai verificando, você vai monitorando o que você está sendo, o que está sendo feito, né? Mede os processos em conformidade com a política, incluindo objetivos, metas, requisitos, compromissos assumidos pela organização, e depois você vai agir, né? Ou seja, implementar, depois de checar e verificar, você implementa ações necessárias para melhorar continuamente o desempenho do sistema. Quer dizer, é basicamente um ciclo fechado. Você planeja, executa, verifica, age, volta de novo a planejar, modifica as ações para tentar sempre melhorar. Ou seja, na verdade, é um ciclo de melhoria contínua, né? Do seu processo, do seu produto. Então, é o PDCA. E qual é a relação do PDCA com a norma ISO? A relação do PDCA é isso, que você, no caso de planejamento, você, no caso da ISO, você vai primeiro priorizar os aspectos ambientais, integrar os aspectos ambientais em design e desenvolvimento, e você, para isso, tem essas séries aqui, ISO 14040, que trata justamente do desempenho dos produtos ambientais, análise de ciclo de vida, tem aí 14.062, trata do ecodesign, ou seja, o planejamento do produto, a gente vai falar de ecodesign depois, o planejamento do produto, o design do produto, de maneira que ele cause menos problemas ambientais, né? Tem um bom desempenho ambiental. Depois de planejar, você faz, né? Você comunica o desempenho ambiental, você tem uma série de normas também que declaram essa comunicação ambiental, informação sobre os produtos ambientais. Você verifica como você está fazendo, o desempenho o monitoramento do desempenho ambiental, através também de outras séries ISO, do desempenho do sistema, auditorias, e aí você atua e melhora todo o processo novamente. Como eu falei, é um ciclo fechado. Então, vocês podem perceber que existe uma relação de sistemas de qualidade, né, gestão ambiental e segurança e saúde ocupacional, se a gente for ver de uma forma bastante ampla, né? A questão da sustentabilidade tem a ver com a questão social, tem a ver com a organização, com a estratégia, a visão de futuro e compromisso da empresa. Então, a gestão ambiental ela não está sozinha dentro da empresa, ela está ligada intimamente ao sistema de qualidade. Você quer melhorar o produto, ambientalmente, produtividade, você tem que estar ligado com gestão ambiental. E isso também tem que ter a preocupação com o ser humano, né? A saúde, a segurança operacional constante. Então, a gestão ambiental não está separada disso, ela está integrada, né, dentro da organização, ou deve estar integrada dentro da organização. Bom, continuando um pouco a questão do histórico, quando foi feito um estudo de ACV, assim, historicamente, quando é que se tem data inicial disso? Foi feito em 65, né? 1965, nos Estados Unidos, pela Coca-Cola. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar dessa história. A Coca-Cola tinha o objetivo de identificar qual embalagem para refrigerante teria as menores emissões e utilizaria menos recursos para sua fabricação, né? Hoje a gente vê, inclusive, várias garrafas diferentes, até de água mineral, mais grossa, mais fina, usando menos material, né? Você é só você pegar uma garrafa de água mineral que você vê quando se usa mais material plástico ou menos material plástico, né? E isso vai gerar, obviamente, uma economia de materiais e menos emissões, etc. E isso aí a Coca-Cola já tinha pedido e solicitado um estudo desse em 65. Então, esse estudo fez o inventário das matérias-primas, dos combustíveis utilizados, das cargas ambientais do processo produtivo de cada embalagem, ficou conhecido com esse nome, Resource and Environmental Profile Analysis, né? Aqui está a fonte onde eu tirei, do IBICT. E, quer dizer, isso foi um início, né? A partir daí tiveram várias outras iniciativas de várias empresas com o objetivo de reduzir custo também, porque a questão da sustentabilidade tem a ver com a questão econômica, e a gente vai ver, inclusive, naquele tripé que vocês todos conhecem, né? Já viram isso em algumas aulas de Química Verde, a gente vai ver onde é que está inserida essa questão também da análise econômica. Então, a avaliação do ciclo de vida constitui uma das técnicas a serem utilizadas no contexto do Life Cycle Thinking, quer dizer, o pensamento de ciclo de vida, que diz respeito somente à questão ambiental da sustentabilidade, né? É uma área, como eu falei, é uma ferramenta de gestão ambiental. A gente sabe que a sustentabilidade é um tripé que envolve também o aspecto social e o aspecto econômico. Bom, aqui está a definição que a gente já falou, né? A ACV, então, resumindo, busca a identificação e quantificação de todas as matérias-primas e energias utilizadas, as entradas, as saídas, né, os poluentes, etc., emitidos
emissões, dos processos que compõem o ciclo de vida de um produto, bem como se faz uma avaliação dos impactos ambientais relacionados a essas entradas e saídas. Então, aqui falando do pensamento de ciclo de vida, ela propõe uma forma de incorporar sustentabilidade no processo de tomada de decisão, né? Para auxiliar o quê? Na melhor opção de consumo, produção, políticas, estratégias de gestão. E ela parte de uma visão não linear do produto, vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem aqui a extração de materiais, o design e a produção, embalagem, distribuição, uso e manutenção, a figurinha que vocês conhecem, descarte, né, que eventualmente vai para a incineração, pode voltar para o processo, reciclagem de materiais, reuso, remanufatura, um pouco ligando àquela figurinha que eu tinha mostrado no início, né? Por exemplo, a questão do descarte. Vamos pegar o descarte. Nem sempre coincide com o fim da vida dos materiais que compõem o produto. Há possibilidade desse produto ser reciclado, ser reutilizado, retornar para o mesmo ciclo, ou então incorporar o ciclo de vida de um outro produto, ou então iniciar o ciclo de vida de um novo produto, né? Não há necessidade, eventualmente, de estar num ciclo fechado, né? Ele pode iniciar uma outra coisa dentro de um novo ciclo, né? Então, o Life Cycle Thinking, que eu chamei aqui de LCT, é uma abordagem mais abrangente, né, que a visão da economia circular, que tem como premissa os ciclos produtivos fechados, porque ele permite... O que o Life Cycle Thinking pensa? Assim, como é que a filosofia? É pensar qual o caminho é mais favorável para a diminuição dos impactos gerados. Pode se constituir um ciclo fechado ou não, aí depende do que se queira, né? Qual o melhor caminho para se reduzir aquele impacto, né? Muitas vezes, um resíduo de uma empresa é matéria-prima para outra, e vocês sabem disso, por exemplo, dando um exemplo na questão da siderurgia, né? Quando você faz um aço no alto forno, você tem a escória, que pode ser matéria-prima para a produção de cimento, né? Só para dar um exemplo bem simples. Então, você tem aquela economia linear, que vocês já viram isso em alguma aula, né? Você tem aquela famosa... filosofia do take, make, dispose, né? E você tem a economia circular, que passa por ciclos biológicos e técnicos, né? No sentido de você voltar, né? Aqui no caso de técnico, ou biológico, no caso de voltar para a biosfera, né? Então, existem isso aí da Fundação Ellen MacArthur, é uma ótima referência nessa questão de estudos de economia circular, né? Um aspecto importante também da sustentabilidade, né? E você pode estender isso à questão também da questão do ciclo de vida, né? A questão da extração de matérias-primas, tudo isso. Tem a questão da mineração urbana, né? Isso aqui é a capa de um artigo que isso aqui é só como referência, foi publicado em 2015, né? Nesse Congresso Internacional de Reciclagem. Então, eu achei bem interessante, né? Colocar essa figurinha que estava lá, que falava dos elementos de um smartphone, né? De um celular, que hoje, todo celular hoje é praticamente smartphone, então você tem aqui a tela, tem vários elementos presentes na tela, na bateria você também tem alguns elementos, no casing também tem, e na parte eletrônica, quer dizer, você não precisa, de certa forma, você extrair, né, da natureza, você já pode extrair da onde? Do celular, todos esses metais que você precisa, né? Daí aquela questão da reciclagem de materiais eletrônicos, etc. Quer dizer, você acaba fazendo o quê? Uma mineração urbana, né? Não faz a mineração na natureza, você faz a mineração urbana. Então, você tem vários elementos que você pode retirar daí. Voltando para a questão, continuando, né, a questão da sustentabilidade, né, vocês percebem que a avaliação ambiental ela está nessa parte aqui do tripé da sustentabilidade. A análise de ciclo de vida está aqui, né? Você tem, então, análise de ciclo de vida aqui, mas aqui você tem uma análise social do ciclo de vida, né? Diz respeito, por exemplo, à questão de empregos gerados ou utilizados para a produção daquele produto, necessidade pessoal, recursos humanos. Aqui, no caso, necessidade de recursos econômicos, você faz uma avaliação econômica também, o Life Cycle Costing, né? E aqui você faz, então, um ACV social, o pessoal fala. Não tem muitos trabalhos, pessoal, nessa área aqui, não. ACV social, né? Não tem muita coisa. Tem muita coisa alguma coisa em ACV ambiental, né? Porque é o clássico, mas considerando o aspecto social, não tem muita coisa, né? Então, é um bom caminho para quem se interessar por isso, estudar um pouco a questão do ACV social, né? Um outro termo que eu queria colocar para vocês aqui
é a gestão do ciclo de vida, ou Life Cycle Management. Quer dizer, existem muitos termos semelhantes, né? Como a gente viu, Life Cycle Analysis, Life Cycle Assessment, e agora o Life Cycle Management. O que é isso? É um sistema de gestão de produtos com o objetivo de minimizar encargos ambientais, socioeconômicos associados ao produto. Então, ela acaba englobando aqui, quer dizer, é uma questão de gestão. Gestão, você olha para tudo. Você não olha só para um determinado aspecto, você olha para tudo. Então, a gestão do ciclo de vida, você olha para tudo. Isso aqui foi uma referência aqui do Programa das Nações Unidas, o PNUMA. Bom, e aí vocês estão fazendo assistindo uma série de palestras ligadas à química verde, né, ligadas a ferramentas usadas na química verde, assuntos relacionados à química verde, e eu resolvi, então, colocar aqui quais as relações entre química verde e avaliação de ciclo de vida. Então, você tem algumas definições, por exemplo, da OCDE, né? A OCDE é a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né? Desenvolvimento e Cooperação Econômica. E o que ela diz à OCDE? A química sustentável é um conceito científico que busca melhorar a eficiência, né, através de recursos naturais que são usados para encontrar necessidades humanas para produtos químicos e serviços, né? Envolve o quê? O design, né? Isso é importante, a manufatura e o uso de produtos químicos e processos que sejam efetivos, eficientes, seguros e cada vez mais ambientalmente benignos, né? Então, seria uma definição aí da OCDE sobre o que seria química sustentável, né? A definição da EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, diz lá, né, a química verde é o projeto de produtos químicos e processos que possam reduzir o uso ou geração de substâncias perigosas. Ela se aplica ao longo do ciclo de vida de um produto químico. Olha aí, olha a ligação aí na definição, né, da química verde com o ciclo de vida do produto químico, que envolve o quê? O seu design, manufatura, uso e, eventualmente, o descarte, né? E aqui ela diz que a Green Chemistry também é conhecido como química sustentável. Existem sinônimos, tem gente que considera sinônimo, tem alguns outros autores, poucos que eu vi, que consideram as coisas um pouco diferentes, né? Como sustentável é como se fosse um grande guarda-chuva e a química verde seria um braço embaixo desse guarda-chuva, né? Bom, a ACS, que é a Sociedade Química Americana, esse equivalente aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a ABQ, a Associação Brasileira de Química, tem a Sociedade Brasileira de Química também, tem essas duas grandes associações, e nos Estados Unidos a gente tem a ACS, que é uma grande associação, vocês sabem muito bem, o pessoal do Chapter tem aí o ACS Student Chapter. Bom, o que a ACS diz, né? Ela diz que a química verde e sustentável é uma maneira diferente de se pensar como os produtos químicos e a engenharia química pode ser feita. Então, no caso de redução de resíduos, conservar energia, né, e encontrar substitutos para substâncias perigosas, né, isso aí, na verdade, envolve o quê? Envolve conservação de energia, redução de resíduos, obviamente, e considerações de ciclo de vida, tais como o uso de o quê? Matérias-primas de fonte mais sustentável, renovável, e o projeto para o fim desses produtos, ou seja, a disposição final, o que eu vou fazer com esses produtos no final. Tem que se pensar o que se vai fazer no final com os produtos quando eles forem descartados. Não é simplesmente descartar e agora não sei o que eu vou fazer. Não pode ser mais assim. Inclusive, vocês sabem muito bem que a PNRS, que é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que saiu a lei, né, em 2010, ela prevê isso, né, quer dizer, a responsabilidade de quem está produzindo aquele produto também, do gerador, né, também ele tem que se preocupar com isso. Bom, e dentro do Brasil, quais são as ações que existem dentro do Brasil em relação à avaliação do ciclo de vida? Existe, por exemplo, o Programa Brasileiro de Ciclo de Vida, criado em 2010, que é uma iniciativa composta por várias entidades, incluindo órgãos de governo, instituições acadêmicas, pesquisa, etc. É coordenado pelo Inmetro e IBICT. O que é o IBICT? Vocês viram que tem aqui a referência do IBICT. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E visa o fortalecimento da CV com o desenvolvimento de inventários nacionais, criação de banco de dados, incentivo à rotulagem ambiental, disseminação de informação sobre o pensamento de ciclo de vida e capacitação técnica. Não existe muita gente que tem um conhecimento grande nessa área de ciclo de vida, né?
não existe realmente muita gente capacitada, não. Existem alguns grupos de pesquisa no Brasil. Tem aqui, os poucos grupos estão onde? Dentro da universidade, da academia. Por exemplo, Universidade de São Paulo, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, Campinas, Brasília. Se você for entrar naquele grupo, diretório de grupo CNPq de pesquisa, deve ter mais coisa. Aqui no Rio também tem, no UFRJ. Então, tem vários outros grupos de pesquisa de análise de ciclo de vida, que estudam análise de ciclo de vida, né? Muita coisa nas universidades. Então, os grupos de pesquisa, muitas vezes, eles podem até prestar uma espécie de consultoria ou trabalho para as empresas que necessitarem fazer algum tipo de trabalho, de análise de ciclo de vida de algum produto, comparando alguma coisa, etc. O Brasil ele participa das discussões sobre a ACV através desse Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, que está vinculado às normas técnicas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, em 2002, a ACV passou a ser tratada de maneira institucional no país através da Associação Brasileira de Ciclo de Vida. Então, essa Associação Brasileira de Ciclo de Vida foi criada em 2002, que busca fomentar a ACV nos vários tipos de setores, indústria, ciência e pesquisa, tem a realização de um congresso de dois anos, né? Está aqui o Congresso Brasileiro de Gestão e Ciclo de Vida, né? Que a gente vai falar um pouco depois. A Associação Brasileira de Ciclo de Vida foi criada em novembro de 2002, aqui o símbolozinho dela, a gente já falou. Então, esse aqui é o Congresso Brasileiro de 2020-2021, que vai ser, não sei se vai ser em Gramado, ninguém sabe o que vai acontecer, esse ano com certeza não tem mais, né? Mas pelo menos 2021 tem uma previsão para alguns congressos ocorrerem em 2021, vai ser o 7º Congresso Brasileiro sobre Gestão do Ciclo de Vida, né? Contribuições para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje está todo mundo ligando qualquer coisa, qualquer ação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aqueles ODS, né? Tem aqui alguns exemplos que está colocado até na página do evento, né? Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade. São vários objetivos aqui, vários itens para se alcançar o desenvolvimento sustentável até esses objetivos até 2030. Bom, em relação ao número de congressos, além desse, né, tem vários outros. Olha só em março de 2020 e 2021, olha quantos congressos estão marcados aqui em vários lugares do mundo, né? Então, são conferências internacionais de ciclo de vida, sustentabilidade, o nome varia, né? Alguma coisa parecida com isso, em vários locais aqui do mundo, vocês estão vendo aqui, né? Não vou me deter aqui, é só para vocês saberem, na verdade, que existem uma série de congressos acontecendo praticamente todo mês, em várias partes do mundo, tratando desse assunto de avaliação de ciclo de vida, né? Bom, aí eu queria, então, dar um exemplo de uma análise comparativa de ciclo de vida de produtos alimentícios, industriais e artesanais da culinária mineira. Isso aqui é um título de uma dissertação que foi apresentada dentro do Programa de Engenharia de Produção, lá na UFMG. Então, produtos alimentícios, industriais, artesanais da culinária mineira. Bom, todo mundo sabe que o que é forte em Minas em termos de culinária? É basicamente queijo, né? Então, foi feito lá um estudo, ele fez um estudo de insumos utilizados na produção de 1 quilo de queijo Minas industrial, comparando com uma produção de queijo Minas artesanal, né? Então, está aqui, você tem aqui, comparando aqui, um caso de quero produzir 1 quilo de queijo Minas industrial. O que eu preciso? Preciso de água, né? Eu preciso de energia elétrica, iluminação, né? Estação de tratamento, várias coisas aqui. Aqui tem uma fronteira aqui determinada. Preciso de plástico para embalagem, né? Cloreto de cálcio, aditivos, coalho para fazer a coagulação. Tá? Tem todo o processo, então, ao longo do processo, eu vou precisar, então, de vários insumos ou utilidades, ou materiais intermediários químicos, substâncias químicas, para poder promover a produção, e tem aqui embalagem e transporte aqui no final. Aqui já tem até a distância 200 quilômetros. Eu preciso saber a distância para poder quantificar o quê? O consumo em diesel, considerar também a depreciação de equipamentos, uma série de contas tem que ser feitas aqui. Então, realmente é um estudo complexo. Aqui, no caso dos insumos utilizados na produção de 1 quilo de queijo Minas artesanal. Então, olha só como a quantidade é menor. Só comparando aqui, esse é o industrial e esse é o artesanal. Então, no caso de artesanal, eu preciso de menos coisas aqui. Corte de massa, enformagem, salga, maturação, embalagem. Não preciso de tanta coisa assim.
Esses são os insumos utilizados na produção de queijo Minas artesanal e industrial por unidade funcional. Então, aqui, o leite, sal, leite e sal, preciso para os dois, cloreto de cálcio, fermento lácteo para o artesanal, eu não preciso, coalho, papelão para embalagem, plástico, detergente, ok, soda cáustica, ácido nítrico para a produção industrial, cloro, água, lenha, não preciso para o queijo artesanal. Então, existem algumas diferenças em termos de insumos para a produção dos dois tipos de queijo. E aqui as emissões geradas, né? Parte na produção de queijo Minas artesanal, de queijo Minas industrial por quilo de produto. Então, você tem aqui a DBO, né? O dióxido de carbono, monóxido de carbono, a DQO, até que aqui as coisas não são muito diferentes. Vamos ver onde é que se diferencia. Na questão dos fosfatos, né, nitratos, olha só, do queijo Minas artesanal, né, entre o queijo Minas industrial, uma diferença grande aqui. E o resto não tem muitas diferenças tão significativas assim. A geração de CO2, olha aqui, o queijo Minas artesanal menos do que o queijo Minas industrial. Bom, como foi falado, a gente pode dividir o ciclo de vida em vários subsistemas, né? Você tem o leite, transporte, padronização, né? Só o leite seria um subsistema, o transporte seria um outro subsistema, a padronização com a pasteurização, um terceiro subsistema, água, o poço, a questão seria um outro subsistema, iluminação, limpeza, e aqui toda a parte do processo, fermentação, coagulação, corte da massa, enformagem, salga e secagem, maturação, embalagem e transporte. Então, você dividindo isso aí, fica mais fácil você trabalhar dividindo, identificando alguns subsistemas na produção do queijo, né? E aí você tem os vários impactos ambientais. Existem várias categorias de impacto, né? Por exemplo, acidificação, eutrofização, ecotoxicidade, depressão da camada de ozônio, radiação, mudanças climáticas, são os mais importantes, uso da terra. Então, esses são as categorias de impacto bastante importantes, são as saídas, na verdade, de uma análise de análise de ciclo de vida. E aqui, para cada categoria, você está relacionando a categoria com a fase do processo do queijo, do processamento do queijo, da obtenção do queijo. Então, por exemplo, a produção de leite, que seria esse daqui, você tem uma grande uso da terra, acidificação, eutrofização, depressão da camada de ozônio. Quer dizer, na etapa produção de leite, que foi naquele subsistema, que é um subsistema grande, obviamente, você praticamente em todas as categorias, você tem um grande impacto na produção de leite em todas as categorias, no queijo industrial. Comparando aqui com o queijo artesanal, você tem um impacto ainda maior, né, da produção de leite em todas as categorias de impacto, né? Então, um impacto bem maior no caso do queijo artesanal na produção de leite do que nos outros, do que no industrial. E aqui você tem um resumo, né? Isso aqui eu fiz um negócio super resumido, que eu só quis apresentar como exemplo essa dissertação. Comparação de impactos ambientais gerados pelo ciclo de vida do queijo Minas industrial do queijo Minas artesanal em percentagem. Então, você tem aqui a mesma coisa que tinha feito antes, né? No caso aqui do artesanal e do queijo industrial. O artesanal, ele tem gera um impacto menor, né? E especificamente para o queijo Minas, né, a etapa de pasteurização do leite utilizado pelo processo industrial foi a principal responsável pela diferença entre o impacto ambiental gerado pelo queijo industrial e o queijo artesanal, uma vez que o queijo artesanal usa leite cru no seu processo, não tem etapa de pasteurização. Não. Bom, acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos, não é isso? Acho que eu tenho mais um pouquinho, não sei, quando eu tiver na hora, você, por favor, me avise. Isso aqui é só recordando um pouco a questão das fronteiras, que são importantes a gente definir, né? A gente tem todos os inputs, matérias-primas, energia, etc., e tem as saídas, né, que a gente já falou, que isso aqui vai envolver a aquisição de matérias-primas, o próprio processamento, distribuição, uso, reuso, reciclagem, etc. E a fronteira, como eu falei, eu posso delimitar de acordo com o objetivo do meu estudo, né? Se eu quiser partir daqui eliminar a aquisição de matéria-prima e partir do estudo daqui, é possível. Eu quero ir até aqui, o reuso, ok, tudo bem. Eu determino isso de acordo para quem está me demandando um trabalho de análise de ciclo de vida. É assim que é feito. Bom, finalizando só para a questão do ecodesign, né? Quer dizer, aquele projeto de produto que tem que ser feito, pensado, antes de tudo, eu quero fazer um produto que gere menos impactos ambientais, então eu tenho que pensar num design eco, né?
vamos dizer assim, ecodesign, design eco. Onde é que ele está? Ele está aqui, né? Se a gente tem uma escala de implementação de estratégia que melhora o desempenho ambiental, você tem o quê? Você teria, então, um tratamento de resíduos, controle de deposição de resíduos, medidas de fim de linha, né? O sistema de gestão ambiental, ele abrange toda essa parte aqui, né? Praticamente todos os processos, reutilização externa da produção de resíduos, interna, otimização dos processos, seleção dos processos, seleção de materiais alternativos, desenvolvimento de novos conceitos. Então você acaba subindo o nível de implementação de estratégia de melhoria ambiental, subindo nessa escala aqui. O ecodesign está por aqui, você acaba otimizando e melhorando o produto através da seleção de processos de produção adequados, materiais alternativos e novos conceitos, né? A produção limpa também está aqui, você tem a produção limpa e tem a produção mais limpa no sentido de você reduzir resíduos também gerados ao longo do processo de produção de um produto. Então, falar de ecodesign, como eu falei, é falar de ambiente, o prefixo eco de estudo, né? Ecodesign é buscar a redução dos aspectos dos impactos ambientais de todo o ciclo de vida, através da melhoria da concepção dos mesmos, né? Então, seria o Design for Environment, né? Seria equivalente ao Design for Environment dos Estados Unidos, ou seja, reduzir o impacto ambiental de produtos e serviços ao longo de todo o seu ciclo de vida. Então, como é que você faz isso? Redução do consumo de energia, né? Seleção de materiais, né? Melhoria de técnicas de manufatura, melhoria do sistema de distribuição, redução do impacto durante o uso, melhoria do tempo de vida útil do produto, melhoria do sistema de fim de vida do produto, né? Então, é isso. O ecodesign, esse projeto para o meio ambiente, é uma atividade estratégica cujo propósito é a concepção e desenvolvimento de produtos ambientalmente mais favoráveis, né? Sem comprometimento, isso é importante, de critérios essenciais como funcionalidade, qualidade, custos e outros. Quer dizer, não é porque eu vou fazer um produto ambientalmente melhor que eu vou prejudicar esse produto vai ser prejudicado na sua qualidade. Bom, como eu falei, isso aqui, na verdade, está colocado naquele círculo, né? Minimizar a quantidade de materiais por unidade de produto, reduzir a quantidade de processos químicos, evitar o uso de materiais perigosos. É tudo aquele um pouco parecido que vocês viram aquilo na química verde, nos princípios da química verde. Usar materiais reciclados de maneira que se torne mais econômico, né? Fabricar produtos mais simples e fáceis de montar e de desmontar também, né? Facilitando a reutilização ou a reciclagem. Então, é isso. A necessidade do design passa por influências externas do cliente, da sociedade, influências internas também, do conhecimento, da sua experiência, até a obtenção de produtos que possam satisfazer realmente a necessidade da sociedade, né? E os caminhos do processo de design podem ser complexos, podem ser bastante variados. Então, você tem vários princípios para a implantação do ecodesign. Isso aí foi definido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e compõe 8 fases, no caso de orientação para as empresas, né, de proposta de implantação pelas empresas. Tem o nível 0, que é o desenvolvimento de novos conceitos, seleção de materiais de baixo impacto, redução de materiais. Então, são vários níveis, otimização das técnicas de produção, do sistema de transporte, redução do impacto de uso, otimização do tempo de vida útil e otimização do fim da vida útil. Bom, isso aqui eu vou passar um pouco, isso aqui, na verdade, eu nem vou apresentar, porque meu tempo está curto. Isso aqui são os objetivos, como eu falei, do desenvolvimento sustentável. Hoje, todas as ações, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de trabalho está ligado, né, a esses objetivos, aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Falando mais especificamente em relação à questão ambiental, você tem, por exemplo, os objetivos 8 e 9, trabalho decente, desenvolvimento econômico, você tem aquela questão social e econômica, indústria, inovação e infraestrutura, ou seja, no caso aqui, pegando o exemplo do setor de celulose e papel, você pode acelerar a evolução da indústria de biocombustíveis e bioprodutos, pensando numa espécie de biorefinaria, derivada do setor de celulose e papel, além de gerar novos empregos e promover o desenvolvimento sustentável, né? Pensando em termos de biorefinaria derivada da produção de celulose. O objetivo 12, consumo e produção sustentável, então, trocar de fóssil para renovável, né? Por exemplo, né? Vai fazer uma grande diferença no setor de produtos químicos, que tem as terceiras maiores emissões da indústria. Então, também a preocupação com gerar menos emissões, né, durante o ciclo de vida de produção de um produto. Então, você modifica o quê? Matéria-prima, né?
Isso aqui também é um guia da UNEP, para gestão de ciclo de vida, que apresenta uma metodologia para começar a fazer ecodesign, seria a filosofia dos 6 R's, repensar o produto, né, as suas funções, que é a primeira coisa que tem que pensar. A gente não tem que achar que tudo tem que ser do jeito que é, a gente tem que pensar em novas maneiras de pensar, abrir a cabeça para novas maneiras. Será que tem que ser assim? Será que isso tem que gerar sempre resíduo? Existe uma outra maneira de fazer? Isso é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Então, se repensa o produto, suas funções, se reduz o consumo de energia e materiais, aquilo que eu falei, se repõe alternativas às substâncias perigosas, recicla através de seleção de materiais, reutilizar o produto, concebendo o produto de forma que as peças possam ser reutilizadas, e reparar, né? Fazer o produto de maneira que ele seja facilmente reparado. Bom, pessoal, acho que eu chego, então, nas considerações finais, baseado em tudo isso que a gente conversou. O que a gente pode chegar como conclusões ou considerações finais? São conclusões, são considerações, né, pensamentos, reflexões finais. A ACV, a Análise de Ciclo de Vida, é uma ferramenta de apoio à tomada de decisões. Ela gera informações, mas ela não resolve problemas. Você tem que tomar decisão baseado naquele relatório que você recebe, naquela análise que você recebe. Se gera várias informações, você tem que tomar decisão. Então, limitações da ACV. Ela tem limitações. Sua disponibilidade de dados, como eu falei, você não tem todos os dados prontos para montar um inventário. Você tem critérios subjetivos. Você tem critérios que... Você vai fazer uma análise de ciclo de vida de um produto, comparando no Brasil com o exterior, é totalmente diferente. Você tem sistemas diferentes de distribuição, de transporte, as matérias-primas são diferentes. Então, tem uma série de diferenças. Nunca dá para comparar um estudo num país com o outro, né? Então, não são comparativos, os estudos são sob medida, sob aquela demanda, né? Bom, mas a análise de ciclo de vida auxilia, né, no estabelecimento de políticas públicas, pensando em termos de governo, compras de materiais sustentáveis, etc., né? Estratégias de negócio, melhoria de processos e produtos, né, pensando em relação a empresas, e escolha de produtos e decisões de compra, pensando sob o ponto de vista da gente, da sociedade, do consumidor, né? Aí, para isso, eu tenho que ter bem delimitado o que está escrito no produto, rótulo, etc. A questão da rotulagem ambiental também está inserida aí. Então, é uma série de coisas que estão envolvidas nesse aspecto. Bom, e para finalizar, o pensamento ciclo de vida, aquilo que eu falei, já está razoavelmente difundido no mundo, né? O estudo do ciclo de vida de produtos não é uma exigência à produção ou à comercialização, mas ela é muito boa de ser feita, é muito interessante que se faça, mas não se exige isso, não existe legislação que exija isso. Em alguns países, por exemplo, como a França, por meio de legislação, tornou-se obrigatória a divulgação de informações sobre o teor de carbono, consumo de recursos naturais e os impactos ambientais nas embalagens dos produtos, né? Mais cedo ou mais tarde, isso vai também chegar aqui, e alguma coisa já está chegando, em termos de legislação, de embalagem, né? E no Brasil, como eu falei, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, e que instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre todos os envolvidos, desde o fabricante até o serviço de limpeza urbana, a fim de minimizar os resíduos sólidos e rejeitos gerados, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi bastante atrasada, mas tudo bem, começou em 2010, mas ela tem que realmente... Tem muita coisa que ainda não está muito ainda implementada, né? Mas ainda falta melhorar muita coisa em relação a isso, né? Bom, pessoal, então acho que era essa apresentação que eu tinha, então, essa conversa, esse bate-papo que eu tinha para vocês, conversar com vocês sobre a ciclo de vida. Eu não falei tudo, porque realmente é uma área bastante vasta, bastante grande, e agradeço mais uma vez e estou à disposição das perguntas. Eu vi que tem várias perguntas já aqui. Muito obrigado. Professor, muito obrigado aí pela apresentação, foi muito boa, esclareceu várias questões relacionadas à avaliação do ciclo de vida. Agradeço aqui em nome do chapter pela apresentação. Então, agora vamos para a sessão de perguntas. Eu vou ler algumas perguntas que já surgiram aqui no chat para você. A primeira pergunta foi da Bárbara Caroline, e ela perguntou: gostaria de saber quais áreas, na sua opinião, atualmente são prósperas, de pouca exploração e que merecem ser estudadas.
Áreas no sentido de quê? Assim, setores da indústria? Não entendi bem. Ela especificou, então, acredito que sim. Bom, existem muitos setores da indústria que geram resíduos inerentemente ao processo. Um exemplo, por exemplo, é a área têxtil, né? Para você fazer uma camisa, uma roupa, qualquer coisa assim, você vai gerar resíduo. De que maneira você pode reaproveitar esse resíduo? Existem várias maneiras, as indústrias estão preocupadas com isso. Tem muitas indústrias que geram resíduos e já estão buscando encaminhar algumas soluções para isso, né? Como eu falei, a indústria siderúrgica tem o resíduo que vai para outro setor, para outro setor industrial, né? Então, você tem, por exemplo, e para isso existe também, vocês acho que já assistiram a palestra sobre chemical leasing, né? Para você minimizar a quantidade de resíduo gerado, né? Então, você tem isso também. Então, o setor têxtil seria um, o setor siderúrgico seria um outro. Celulose, a celulose também está repensando muito a questão da produção de subprodutos, no caso de reutilização de subprodutos, por exemplo, a lignina, todo mundo sabe, né, que tem várias utilizações, a glicerina, a própria glicerina da produção de biodiesel, quer dizer, então, existem muitos setores hoje, se você for atrás disso, você vai descobrir que se você não tem ainda uma saída, você vai ter, ou então tem gente procurando uma saída para isso, né? Então, eu diria, essa seria a minha resposta em relação a essa pergunta, pelo que eu entendi. Ótimo. Então, a próxima pergunta é da Ana Lúcia, e ela pergunta: entendi que a ACV, seja de um produto ou processo, é algo demorado. No caso de um processo, deve ser algo mais complexo ainda. É possível fazer ACV de resíduos de um processo como os resíduos de um laboratório? Eu acho que é possível, sim. Você pode fazer, por exemplo, você sabe que aquele produto vai gerar, aquele seu processo, a sua reação química vai gerar um resíduo. Fazer uma análise, você pegando como fronteira desde o início até a geração de resíduos, deve ser, eu entendi que deve ser dessa forma, não sei. Ou então, se pensar naquele resíduo, o que pode ser utilizado para que aquele resíduo possa gerar alguma coisa, ou agregar valor àquele resíduo, né? Não sei, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas você fazer um ACV do resíduo seria você usar esse resíduo talvez como matéria-prima, ou como alguma coisa, e gerar um outro ciclo usando o resíduo como matéria-prima, por exemplo, não sei. Ou então pensar na geração do resíduo, pensar no processo de maneira que gere menos resíduo, ou se o resíduo inerentemente for gerado, você tem que pensar numa utilização para ele, né? Eu sei que tem muitas empresas que pensam assim, procura a universidade, eu estou gerando esse tipo de resíduo, o que eu faço com isso? A empresa muitas vezes não tem a capacidade não tem pesquisador, não tem gente para procurar saber isso, eles recorrem à universidade, que deveria saber ou sabe onde buscar as informações para saber onde é que eu posso utilizar esse resíduo que é gerado no meu processo. O que eu posso fazer com ele? Deve ter alguma alternativa. Para tudo tem alguma solução, né? A solução que o pessoal usava assim mais sem pensar em agregação de valor a resíduo era simplesmente queimar, né? Você vai lá, queima, gera energia. Mas claro que a gente tem que pensar de uma forma mais nobre, né, na reutilização de resíduos gerados como subprocessos, subprodutos industriais, né? Ótimo. A próxima pergunta é da Júlia Bravo, e ela pergunta: poderia dar um exemplo onde o ciclo fechado não é a opção mais sustentável? Ciclo fechado, onde não seja a opção mais sustentável. Eu não sei, talvez pensando em relação a essa questão Vamos pensar aqui em termos de indústria têxtil de novo, né? A indústria têxtil, você gera produção camisa, etc. O que eu vou fazer com aquele retalho? Será que eu posso utilizar no mesmo processo? Não sei. Talvez, será que é melhor vender e vender para algum tipo de instituição para fazer algum tipo de produto com aquele retalho que não vai ser útil para a minha empresa, né? Pode ser, né? Eu já fiz particularmente um trabalho junto a uma malharia, onde eu pegava resíduos de malha e a minha área de formação quer dizer, eu sou engenheiro químico com doutorado e mestrado em polímeros, então o que eu fiz? Eu misturei com polímeros, né? Esse resíduo de malha e gerei um produto. Quer dizer, saiu totalmente fora do círculo fechado da empresa, né? E ele abriu um outro caminho. Quer dizer, agreguei valor ao resíduo, misturando com plásticos, produzindo materiais novos.
Claro que a partir desses materiais novos, aí você abre para um outro ciclo, né? Mas é outra coisa. Então, existem algumas empresas que o resíduo ele acaba não tendo como voltar para o mesmo processo. Ele acaba indo para um outro indústria, um outro processo, alguma coisa diferente. Não fecha exatamente o ciclo. É aquela questão do life cycle thinking, né? Você tem que pensar de uma forma aberta. Não dá para fechar, o que eu faço? Eu abro para um outro caminho para ele. Então, acho que é basicamente isso. A Kimberly Beiramar pergunta, é possível realizar ACV para os resíduos agroindustriais? Bom, eu estou até com uma pesquisa nisso, né? Resíduo agroindustrial para usar, inclusive, como fertilizante organomineral, né? Devo iniciar uma pesquisa nessa área de fertilizantes. Os resíduos agroindustriais, como foi falado, são resíduos, né? Quer dizer, estão lá no final do processo. Você, primeiro, às vezes não tem como você eliminar esses resíduos, mas tem como aproveitar esses resíduos, né? Fazer uma análise de ciclo de vida desses resíduos, usando os resíduos como matéria-prima. Porque o que você está fazendo é isso, você usar resíduos agroindustriais como matéria-prima, incorporando ou em sistemas já existentes, né? Como no caso na produção de fertilizantes, ou para fazer coisas totalmente novas. Por exemplo, você pode fazer bioplásticos, né? Com resíduos agroindustriais também. Então, vai para um outro caminho. Aí, os bioplásticos, no final, vão ser biodegradados, etc. Aí tem um outro caminho ali para frente para ser desbravado. Mas resíduo agroindustrial, a visão do resíduo como matéria-prima ou intermediário para a produção de vários produtos. Aí você pode fazer uma análise de ciclo de vida assim. Ótimo. A Soraya Pérez perguntou, o senhor comentou que a ACV é mais discutida na academia aqui no Brasil, e os pesquisadores dessa área não têm muita formação técnica. Por que o senhor acha que isso acontece? Eu acho que deve ser porque é uma área relativamente nova, as indústrias estão demandando vários estudos sobre a ACV, né? A própria Braskem já fez alguma coisa em relação a isso. Ela até uma vez assistiu uma palestra do gerente perguntando, da Braskem, perguntando o que era mais interessante, né? Fazer um pallet de madeira ou um pallet de plástico. E, por A mais B, foi mostrado que o pallet de plástico seria mais interessante devido a vários aspectos, dentre eles a questão da reciclagem, né? Mas, voltando à pergunta, a questão da capacitação, a capacitação em várias áreas ainda é muito incipiente, né? Nessa área ainda é incipiente dentro das universidades. Se vocês forem ver, número de grupos de pesquisa atuando em ACV no Brasil é pequeno, né? Assim como tem certas áreas que são críticas também, com pouca gente atuando, como a área de propriedade industrial, por exemplo, que é uma área super importante. Então, as empresas acabam demandando ou de consultorias ou de universidades, aquelas que já existem uma certa tradição pequena, né? Porque a tradição é pequena, porque a área não é muito antiga, de trabalho nessa área de ACV, né? Então, eu diria que é um campo ainda bastante grande de capacitação, de fazer curso, de aprender. Tem muita coisa aí nessa área para se investir, nessa área de ACV. Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta extra. A análise do inventário é uma das fases mais trabalhosas e difíceis da CV, e a falta desses dados no Brasil tem levado as poucas empresas que trabalham com a CV a adequar os dados utilizados, principalmente pelos países europeus, o que reduz a precisão do estudo. De acordo com a sua experiência, como estipular uma produção colaborativa entre as empresas brasileiras para a construção deste inventário nacional? Bom, você mesmo já deu a resposta, quer dizer, você tem que estabelecer uma colaboração entre empresas e universidades que possam, e não só daqui, como também do exterior, como foi falado, que se pega muitos dados do exterior, e colaboração entre empresas daqui. E quando a gente pensa em colaboração entre empresas estrangeiras, talvez fique um pouco mais difícil, uma colaboração em termos acadêmicos fica mais fácil. Mas como você está realmente certo, porque existe você acaba adaptando várias coisas para montar um inventário que, às vezes, você não tem dados nacionais para aquilo. E você tem que adaptar e sabe que os resultados têm que considerar essas adaptações. Então, acho que você falou tudo. Existe a necessidade de uma colaboração maior, um trabalho em rede, para você obter dados e começar a varrer as coisas. Que vocês podem perceber que os grandes projetos científicos aí, né,
são, é, são profícuos, né, através de um trabalho em rede, a questão da genoma, da vacina, está todo mundo trabalhando em rede. A saída é essa, trabalho em rede, não tem jeito. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui também. Os resultados da ACV permitem fundamentar os critérios de atribuição do rótulo ecológico e informar apropriadamente os consumidores sobre a qualidade ambiental dos produtos. Esse rótulo realmente se reflete positivamente na imagem social da empresa e nas suas estratégias comerciais? Trata-se de um marketing verde? Bom, na verdade, deveria se tornar assim, né? Porque você está produzindo aquele produto, você está colocando no rótulo quando foi gerado o CO2 em cada etapa do processo. Então, o consumidor de posse, né, sabendo disso aí que está escrito no rótulo, ele vai escolher, obviamente, um produto que emita menos, né, para o meio ambiente, né? Então, só que a questão da legislação é que no Brasil ainda não está totalmente, ainda não está correto, então não está acertado em relação a isso, a rotulagem, né? Mas é uma saída para quê? Para o consumidor, né? O consumidor vê o rótulo e vê o que está, escolhe o produto, decide sobre a compra de determinado produto, pode auxiliar, né, a decisão da compra em relação a determinado produto, olhando o rótulo, olhando as emissões ao longo da cadeia de produção daquele produto, né? Ótimo, professor. Obrigado por ter respondido as perguntas disponibilizadas. A gente está chegando aí no final da nossa aula 6. Queria agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que esteve presente aqui na aula. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e a gente vai dar alguns recados finais. Você quer dar alguma consideração final, professor? Não, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer as perguntas. É um assunto bastante novo, bastante interessante, né, que suscita várias questões, várias perguntas, e está todo mundo aprendendo um pouco com isso, já que é bem recente, e também que existe um grande campo de trabalho e de estudo para vocês que se interessarem por essa área, né, já que não existem tantas pessoas assim trabalhando com isso no Brasil, né. É isso, queria agradecer mais uma vez, então, a oportunidade a vocês aí, tá? Obrigado. A gente que agradece, professor. Vou passar, então, uns avisos finais aqui para as pessoas que estão acompanhando o capítulo estudantil. Então, vou apresentar minha tela aqui. Vamos ver se já está aparecendo. Para poder passar aqui os recados. Pronto, está aparecendo aqui a tela. Eu vou passar os recados finais, né? Essa apresentação ela faz parte do curso, né? Em relação a conceitos básicos de química verde. A gente vai disponibilizar a gravação dessa aula no nosso canal do YouTube e no Google Sala de Aula para quem está fazendo parte do curso, no máximo na sexta-feira, no dia 11. Lá vocês poderão rever o conteúdo apresentado aqui no curso, na aula, e também poderão compartilhar com as pessoas que vocês gostarem de compartilhar esse conteúdo fornecido pelo professor Estevão. Aqui falando um pouco mais sobre a aula 6, né? Na verdade, essa aula 6 ela será gravada, ela já está gravada e a gente vai compartilhar o link com vocês no dia 15. A gente envia aproximadamente às 10 horas do dia 15 e será fornecido por e-mail pelo Google Classroom. Essa aula, o título dela é Reflexões, Sustentabilidade Química Verde na Era Covid, e quem deu esse webinar para a gente foi a professora Suzana, né? Então, toda aula que a gente tem lá do nosso curso de Conceitos Básicos de Química Verde, a gente cria um tópico de discussão no nosso Google Sala de Aula. Então, é super importante que vocês participem para poder a gente conversar sobre os assuntos abordados aqui e criar realmente esse ambiente de discussão. É muito interessante ver o fato de que no nosso curso tem pessoas assim que são alunos de ensino médio, tem alunos de graduação, tem alunos de pós, tem professores. Então, esse ambiente de discussão ele é bastante rico. Você vê essa discussão entre pessoas de diferentes níveis de educação, né? Então, a gente agradece todo mundo que tem participado dessa discussão e espera que vocês continuem participando nessas próximas aulas. A gente, para finalizar o curso, né, e para vocês ganharem o certificado, a gente vai fornecer um agendamento da apresentação do trabalho final.
esse agendamento vai ficar disponível entre o dia 21 e o dia 28, e aí a gente disponibiliza o link lá no Google Sala de Aula. E aí as apresentações ocorrerão entre meses de outubro e novembro. Elas ocorrerão com o professor Peter. Vocês terão que apresentar o que vocês aprenderam no decorrer dessas aulas para o professor, e após essa apresentação, a gente fornece o certificado de participação ao longo do curso todo. Aqui é um convite, né, da nossa série de webinars. A gente já está no nosso 8º webinar, que vai acontecer no dia 14, e para o dia 14, o nosso tema vai ser Inovação em Química Verde. A gente tem a honra de receber o Antônio Augusto Fidalgo Neto, que ele é pesquisador-chefe lá no Instituto Senai de Inovação em Química Verde. Então, todos que se interessam pelo tema, será uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Química Verde, né, principalmente vindo do Instituto Senai. Essas aqui são as nossas redes sociais, para caso vocês queiram acompanhar, e caso vocês já não acompanhem, nosso Instagram, LinkedIn, YouTube e e-mail, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou acompanhar as próximas atividades. E é isso, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado novamente, professor, por ter aceito o convite, e nos vemos na próxima.